Eu aposto que você conhece, já viu pelo menos, crianças extremamente seletivas para comer. Algumas comem só batata frita, algumas comem só doce, outras só nuggets, e aí te faz pensar e até julgar os pais. Por que que os pais dão esses alimentos para a criança? Por que que os pais deixam ela se alimentarem desse jeito? A verdade é que essa seletividade alimentar começou lá na introdução alimentar. Uma introdução alimentar errada. E você pode estar cometendo esses mesmos erros. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar os principais pontos que podem definir se seu filho terá ou não seletividade alimentar. Oi, eu sou a Fernanda, sou nutricionista materno infantil. Eu cuido da sua família no momento mais importante, desde as tentativas de engravidar até os primeiros 1000 dias do seu bebê. Mas antes da gente partir para esses pontos, vamos entender primeiro o que que é de fato a introdução alimentar. A introdução alimentar, ela é um momento de vida do bebê em que ele começa a ter contatos com os alimentos. Isso vai acontecer por volta dos 6 meses, é o que as diretrizes brasileiras falam para a gente. Mas se a gente tem um olhar ao redor do mundo, a gente vai encontrar países que começam com 4 meses, com 5 meses, mas aqui no Brasil, a gente é orientado a começar a introdução alimentar por volta dos 6 meses de vida dessa criança. Isso faz sentido? Faz muito sentido, porque antes dessa introdução alimentar acontecer, a gente precisa enxergar alguns sinais de prontidão nessa criança, como se ela já é capaz de sustentar o próprio pescoço, se ela consegue sentar e se manter sentada, né? Se ela tem essa força de tônus torácico aqui, se ela já consegue pegar alguns objetos, não só alimentos, né? Mas se ela já consegue pegar alguns objetos, se ela já tem essa força para pegar. Existem uns sinais de prontidão que a gente precisa observar nessa criança antes de iniciar a introdução alimentar. Então, não significa que isso vai ser uma regra. Com 6 meses, o reloginho bate lá e pronto, a gente já começa a introduzir esses alimentos. Não é assim. Se com 6 meses a criança não apresenta esses sinais de prontidão, ou pelo menos o início deles, a gente começa a trabalhar com exercícios para estimular ela a ter esses sinais de prontidão para depois ofertar os alimentos. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente não pode pensar que pronto, a criança fez 6 meses, então ela vai deixar o peito ou vai deixar a fórmula e vai ficar só com os alimentos. Não é isso. Até porque nesse primeiro contato da criança com o alimento, a gente não vai focar apenas na ingestão de nutrientes. É uma experiência sensorial, onde a criança vai conhecer novas texturas, novos cheiros, novos gostos, novas temperaturas de alimento, que é uma coisa que antes ela não conhecia, como participar de refeições em família. Então é tudo novo para ela. A gente não precisa e não deve focar apenas na ingestão de nutriente, porque com 6 meses, o peito e a fórmula, eles ainda conseguem suprir essa necessidade. A gente precisa ir trabalhando, porque gradualmente isso vai deixar de suprir. Então a gente precisa sim e também se preocupar com nutrientes ao longo do tempo. Mas esse primeiro contato, a gente precisa se desprender disso, de que a criança precisa comer ali tudo, senão ela vai passar fome, senão ela vai estar desnutrida, porque não é assim. Tudo é um processo. E a introdução alimentar também é um processo na vida dessa criança. Ou seja, a gente vai construir uma relação com a comida. Crenças, hábitos, tudo é construído ali no início. Inclusive, são crenças e hábitos que ela vai levar para a vida inteira e pode definir muita coisa no futuro dessa criança. Por exemplo, os estudos mostram pra gente que crianças que são mais expostas a açúcar, ultraprocessados, frituras, lá na frente, elas têm uma chance maior de desenvolver obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. Está diretamente ligado o alimento que você oferta para o seu filho com a chance dele ter obesidade infantil e manter-se obeso na vida adulta. Quando a gente entende a obesidade infantil como um problema, como uma doença, a gente começa a pensar lá na introdução alimentar
como a gente pode evitar isso. Inclusive, não só a obesidade, mas como doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, entre outras. Tudo isso pode sim ser modulado lá na introdução alimentar. A introdução alimentar é uma experiência sensorial. Esse é um ponto muito importante, que mostra pra gente que comer é uma exploração de sentidos. Quando a criança tem contato com aquele alimento, ela não pensa só, nossa, eu preciso comer para ficar saciado. Não, ela observa, ela sente o cheiro, ela quer tocar, ela leva à boca, ela leva como um brinquedo, ela se suja. E tudo isso são processos importantes que essa criança tem que passar. Quando os pais eles ficam muito presos apenas à quantidade ingerida, eles acabam perdendo essa parte do processo que é tão importante para a alimentação acontecer. Explorar, brincar com alimentos, se sujar inteiro, tudo isso faz parte da introdução alimentar e também do aprendizado. Por exemplo, eu gosto muito de falar com os meus pacientes que a introdução alimentar na internet, ela é uma coisa. Lá no consultório, ela é desmistificada em outra coisa. Muitos pais já chegam com kits comprados de babadores, coisa mais linda do mundo, mas que na prática não é nem bom a gente usar. A melhor vestimenta para o seu filho quando ele for se alimentar é só a fralda. Deixar ele ter contato com esse alimento no corpo todo, ele brincar, ele se sujar, também são passos da introdução alimentar. Ela não envolve apenas a ingestão de alimentos, mas todas essas experiências sensoriais também são importantes para a aceitação da criança durante a oferta daquele alimento. Eu sei que esse vídeo está te ajudando, então deixa seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te recomendar cada vez mais. Afinal, é um conteúdo que pode mudar a sua vida, a vida da sua família e do seu bebê. Por que a variedade é tão importante? Durante a introdução alimentar, o bebê também está trabalhando as suas habilidades motoras orais. E quando a gente oferece diferentes alimentos em diferentes texturas, em diferentes cortes, diferentes sabores, a gente está estimulando esse trabalho. Principalmente a habilidade de musculatura orofacial e lateralização de língua. São dois pilares que a gente precisa trabalhar muito dentro da introdução alimentar. E como a gente vai trabalhar isso? Diferentes alimentos, diferentes técnicas e sim, alguns equipamentos. Como, por exemplo, a própria colher, né? Sabe essa colher côncava que a gente tem em casa? Ela não funciona na introdução alimentar. Sempre vejo na internet colheres muito bonitinhas, fofinhas, com bichinhos, mas que também têm essa mesma estrutura côncava que a gente tem na colher em casa, só que é menor. Ela não funciona. Quando a gente for dar o alimento nessa colher, a tendência é que a gente puxe para cima com essa colher côncava. E isso não ajuda a trabalhar nem a lateralização de língua, nem a musculatura orofacial. A gente precisa de colheres retas. Tem uma colher que eu gosto muito, vou deixar o link dela aqui na descrição e também uma foto aqui do lado para vocês verem. É uma colher que ela trabalha em estágio 1 e estágio 2, trabalhando justamente essa lateralização de língua da criança, que vai ser importante para o processo de mastigação, e também ajudando a criança com as texturas, porque ela é uma colher, além de reta, que educa mesmo os pais a dar de forma correta, que é uma forma entrando assim de frente, e ajuda a criança nesse trabalho com texturas e a sentir melhor o gosto de fato do alimento. São pequenos detalhes que a gente não pensa muito, mas que fazem muita diferença. Então, quando a gente oferece uma grande variedade de alimentos e de textura, a gente também está trabalhando a coordenação oral, a musculatura orofacial, lateralização de língua, o desenvolvimento da mastigação, entre diversos outros pontos também muito importantes. Tem muitos profissionais hoje em dia que eles começam a introdução alimentar só com fruta. Então oferece todas as frutas possíveis e geralmente oferece aquelas frutas mais doces. Isso é um erro. Por quê? Por mais que a fruta, né, seja saudável, mesmo ela sendo doce, a gente não pode treinar esse paladar a gostar e achar palatável somente aquilo que for doce.
A gente não pode viciar esse paladar. "Ai, mas a fruta não tem o açúcar refinado, tã-nã-nã-nã-nã". Não tem, eu sei que não tem. A fruta é um alimento saudável, e você deve dar para o seu filho. O problema começa é quando você só dá frutas que têm o mesmo gosto, assim dizemos, aquele gosto docinho. O que que vai levar isso a acontecer com seu filho? Ele vai gostar de coisa doce. Então, quando você for oferecer um outro alimento, ele vai rejeitar. Qual que é uma estratégia que, na minha prática clínica, eu julgo ser com a estratégia ouro, assim? A gente vai oferecer frutas intercalando com legumes. A gente não vai oferecer só fruta para depois oferecer só legume. Não. A gente vai intercalar. Um dia fruta, um dia legume. Um dia fruta, um dia legume. E essas frutas a gente vai trabalhar com fruta doce, com fruta cítrica, com fruta, mais aguada, né, que o gosto não é tão forte. Então a gente vai pensar mesmo nessa variedade de alimentos e por trás das cortinas a gente está pensando em diversas estratégias. Então, nós nutricionistas, a gente não tira da cabeça qual alimento aleatório que a gente vai dar. Existe muito estudo por trás, existe muita estratégia. Tudo é muito pensado para que lá no futuro o seu filho seja uma criança que aceite muita variedade de alimento, uma criança menos seletiva. As texturas que a gente oferece a esses alimentos são tão importantes quanto o alimento que de fato vai ser oferecido. Antigamente, a gente tinha muito a crença que a criança com 6 meses, assim que ela começou a introdução alimentar, ela podia somente comer a papinha. Só papinha, alimentos liquidificados. E isso é um grande problema. Quando a gente oferece alimentos muito homogêneos, liquidificados, tem pessoas que passam até na peneira para realmente não ficar nenhuma textura. A única coisa que a gente está estimulando a criança a fazer é engolir. E esse processo de engolir, ela já sabe, porque ela já faz uso da forma ou do peito. É uma coisa que ela já faz desde o dia que ela nasceu. Então, isso a gente não precisa estimular tanto. A gente precisa estimular essa mastigação. E eu sei que diversos pais têm medo do engasgo. E é muito importante a gente saber diferenciar o engasgo do gag nesse momento. O engasgo, ele é silencioso. Você deve conhecer como que ele acontece e quais são as manobras corretas para que, se caso você precise. Agora, o gag, ele é apenas um reflexo daquela criança entendendo aquele alimento. É quando a criança faz aquele barulho de vômito, ela cospe aquele alimento, esse é o gag. Esse não é o engasgo. Por isso que, pais, vocês precisam se educar quanto a isso. Por mais que dê medo, vocês precisam estudar para saber as manobras corretas, o que fazer e para não ficar desesperado também toda vez que a criança tem um gag. Então, as texturas, elas precisam ir evoluindo de acordo com o desenvolvimento dessa criança. O que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que faço na minha prática clínica? Explorar diversas texturas do mesmo alimento, para não ser uma novidade muito grande para aquela criança. Então, vamos supor que seu filho vai provar hoje pela primeira vez na vida dele uma maçã. O que que você pode fazer? De manhã, você pode dar uma maçã raspadinha ali na colherzinha e dar para ele. De tarde, você já pode dar essa maçã cozida, que vai ter uma textura diferente e um gosto diferente também, mas ainda é o mesmo alimento. E aí, à noite, o que que você pode fazer? Você pode oferecer essa maçã em uma outra textura, acompanhada de um outro alimento, talvez. Uma coisa que eu oriento muito os pais a fazer também é, antes de ofertar um alimento novo, carimbar ele na colher mesmo e deixar a criança morder essa colher e ter um pouco de contato com esse gosto, que já vai familiarizando ela com aquele alimento. Seu filho fez 6 meses hoje, não crie essa expectativa e essa pressão mesmo de que amanhã ele já precisa comer uma refeição completa, largar completamente a fórmula, o peito, porque não é assim. Um processo. Curte esse processo em família, estude, explore, tem tanta coisa para vocês explorarem nesse processo. É muito gostoso também. Eu sempre falo com os meus pacientes que é difícil, é trabalhoso, mas passa. E passa muito rápido. Então vamos aproveitar o máximo que a gente puder desse tempo, por mais que seja trabalhoso. Lá no futuro isso vai fazer tanto sentido para sua família. E tudo isso está diretamente ligado ao maior
erro que os pais cometem, que é a pressão para comer. Muitos pais acreditam que na introdução alimentar eles precisam convencer esse bebê a comer. E toda essa pressão faz o efeito contrário. Quando a gente insiste demais, distrai a criança com tela, com barulho, sabe? Aquele famoso olha o aviãozinho. Tudo isso afasta ela do objetivo principal. Porque ela não está interessada no alimento, ela está interessada nos estímulos que você está dando. Então ela começa a entender que para ela receber aquele estímulo, para ela receber a tela, para ela receber o barulho, a brincadeira, ela precisa comer. E aí começa a ficar uma coisa forçada, são colheradas forçadas. E como eu disse para vocês, tudo isso afasta a criança do objetivo principal. O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então o cérebro da criança começa a entender todas essas situações como situações negativas, situações de recompensa, para ela ter a tela, para ela ter o barulho, a brincadeira, ela precisa comer. Não porque ela quer, porque ela precisa. E isso começa a gerar uma relação ruim com a comida, desde cedo. E aí, com a medida que ela for crescendo e criando autonomia, e sozinha já for realizando certas coisas, ela vai perder o interesse pela comida. E aí nasce a seletividade alimentar. Então, vocês percebem que ela começa bem lá no início? A alimentação responsiva, que é a alimentação que eu uso como base para ensinar os meus pacientes, é justamente o contrário de tudo isso. Os pais oferecem esses alimentos, eles estimulam, mas eles também deixam a criança fazer o seu papel. A criança é quem vai decidir o que ela vai comer e quanto ela vai comer. A gente, como pais, como cuidadores, como profissionais que acompanham essa criança, a gente deve estimular e apresentar esse mundo para ela, utilizando as técnicas corretas, o momento correto, mas a decisão final é dela. A gente precisa, inclusive, respeitar esses sinais de fome e saciedade e pensar que, nossa, ela comeu tão pouco, foi tão pouquinho, foi uma colherzinha, duas colherzinhas, por que que foi tão pouquinho? Mas a gente precisa pensar que aquele corpo, ele não está preparado para aquele volume de comida. A nossa percepção de fome e saciedade é muito diferente da percepção de fome e saciedade daquela criança. Por isso que a gente tem que respeitar esses sinais de fato que ela dá. E aqui vai um adendo muito importante. Existem sinais de alerta que vocês, como pais, precisam conhecer para entender se seu filho está passando por um processo de introdução normal ou se ele precisa ter um olhar mais individualizado com outro profissional, como por exemplo uma fono. Mas antes da gente seguir com esse vídeo, eu vou te pedir que se estiver fazendo sentido para você, se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro de toda essa fase dos 1000 dias e como isso pode ajudar você e a sua família. Quanto mais cedo a gente identifica uma dificuldade, melhor é o prognóstico. Por isso que é importante a gente ficar atento a esses sinais de alerta. Engasgo frequente, uma dificuldade, um sofrimento alimentar fora do comum durante essas refeições, vômitos, dificuldade de progressão na textura dos alimentos, tudo isso são sinais que a gente precisa observar para entender se seu filho vai precisar de uma ajuda mais especializada ou não. A introdução alimentar não é uma corrida. Não existe uma medalha para quem come mais rápido, maior quantidade. O mais importante é construir boas experiências com o bebê, permitir que ele explore, que ele participe desses momentos em família. E por isso, pais, respeitem esse momento, ofertem uma maior variedade desses alimentos durante essa introdução. Aproveitem essa janela de tempo que mesmo cansativa, é única na vida do seu filho. É importante ter ciência, sim, que a relação que o seu filho terá com a comida lá na frente depende muito do momento que vocês estão vivendo hoje. E por isso é completamente normal ter medo, ter dúvidas, entre diversas outras inseguranças. Por isso eu tô deixando aqui no link da descrição o meu Instagram. Você pode ficar à vontade para mandar mensagem pra gente conversar sobre esse momento, para tirar essas dúvidas. Estou 100% disposta a ajudar vocês nesse momento. E agora, antes da gente terminar o vídeo, uma dica bônus. Muitos pais me perguntam, Fernando, o que que eu preciso comprar para o meu filho? Como me preparar para essa introdução alimentar? E pesquisando isso no mercado, eu vi que tem um mercado gigantesco de introdução alimentar, com muitas coisas que na maioria das vezes você nem precisa gastar o seu dinheiro.
Se eu pudesse falar 3 itens para vocês investirem nesse tempo, eu falaria: uma boa colher, e vou deixar aqui para vocês foto de opções de colher, uma colher que ensine técnicas tanto para a criança, tanto para os pais. Um prato, que eu tenho aqui até um exemplo para dar para vocês, que é esse daqui, ó, ele tem uma ventosa, então ele cola na mesa para a criança não derrubar. É um prato liso, básico, aqui de silicone. Isso é o que você deve procurar num prato, sem desenhos, minimizar as distrações o máximo possível para essa criança. Esse prato é um ótimo exemplo, isso aqui é super em conta na Shopee. E por fim, uma boa cadeira. É importante que essa criança tenha uma cadeira adequada, que ela se sinta segura no momento da refeição. O que que a gente deve observar nessas cadeiras? Uma cadeira que a criança tenha um apoio de pé, que o pé dela não fique vagando, que a bancada da cadeira esteja no peito da criança para que ela consiga realizar o movimento de colocar os cotovelos e que esteja encostadinho no peito ou na barriguinha dela, assim, bem presa. Pode ser que no início a criança fique meio que flutuando ali dentro, e isso não pode acontecer. Então, qual uma dica, né, se você já tem alguma cadeira, se você vai comprar e mesmo assim a sua criança não tá firme. Coloque toalhas de banho, para que ela fique o máximo compacta ali, e que ela se sinta de fato segura e que não tenha nenhuma outra preocupação, além de fato de comer. Às vezes você pode escutar esse conselho e pensar que é uma bobeira, que não vale a pena, mas como eu sempre falo aqui com vocês, tudo que eu trago para esse canal tem um viés científico. Então até mesmo o prato, a colher e a cadeira, eu estudo antes de oferecê-los para vocês. Por isso, procurem comprar equipamentos que estejam dentro dos requisitos necessários para o seu filho. Eu sei que a internet ela vai te oferecer 1 milhão de produtos lindos, maravilhosos, uma cadeira linda para combinar com a sua sala, mas antes da gente pensar na estética, a gente precisa pensar na funcionalidade. Isso faz muita diferença. Muito obrigada para você que ficou comigo até aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.